Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para lhes apresentar mais um capítulo dessa história, né? A maior história de todos os tempos. E hoje vamos abordar o que vai acontecer no último momento, né? No, nos momentos que Jesus vai vir, né? O que vai acontecer, o que vai haver ali. Vimos que no capítulo passado as coisas que aconteceram antes da ou acontecerão antes da volta de Jesus, né? Vimos ali que haverá terremotos, já se está vendo, né? Fomes, muitas guerras, epidemias, catástrofes e, e Jesus mesmo fala, né? Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando acontecerem essas coisas, catástrofes, terremotos, guerras, essas coisas, quando acontecerem frequentemente, erguei vossa cabeça, porque a vossa salvação está próxima. Bem, meu nome é Edson França, este é mais um capítulo de A Maior História de Todos os Tempos. Estamos no capítulo 9, vamos falar sobre a volta de Jesus. Você aí que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas que você conhece. Também deixe seu comentário ali, curta, para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. E no último capítulo de Apocalipse, no último versículo, Jesus falou algo, né? Jesus ali que mostrou que deixou para o apóstolo João escrever e passar às igrejas. No livro de Apocalipse ele falou, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas certamente venho sem demora. Ora, vem Senhor Jesus. Jesus falou, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas, aquele que fala essas coisas a você. Ele diz, certamente venho sem demora, né? E o apóstolo João, né? Ele acrescenta, amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, ele deixou uma promessa para cada um de nós. Ali quando estava ainda com os seus discípulos, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele disse, não se turbe o vosso coração, não fiqueis preocupados, porque eu vou e vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu vou voltar para levar vocês para que vocês estejam comigo. E quando Jesus foi elevado ao céu, dois anjos apareceram aos discípulos e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Esse Jesus que vocês viram, né, subindo, vocês estão olhando, vai vir voltar da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Todos verão. Não vai ser só para os salvos, não vai ser ao culto, não. Do mesmo modo que vocês estão vendo subir, do mesmo modo ele vai voltar. Mas ele disse, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos dos céus, não, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O dia e hora, ninguém sabe. Muitas pessoas já dataram, né, a volta de Jesus, né, disseram, né, que mas era para ter voltado em 2000, voltado em 2012, 2017. Não, mas essas datas não foram dizendo que Jesus iria voltar. Disseram que essas datas iam
o mundo ia se acabar, o planeta Terra ia se acabar. Não era a volta de Jesus. Se você ver nos relatos, nos noticiários, se você procurar na internet, nenhum deles falam que é a volta de Jesus. Por isso, as pessoas se confundem, né? Dizendo que as datas que marcaram para o fim do mundo era a volta de Jesus, mas não é. Foram pessoas que disseram que o mundo ia se acabar, mas sem base nenhuma bíblica. Mas a volta de Jesus haverá dois lados, dois extremos. Pessoas salvas e pessoas não salvas terão destinos diferentes. E acontecerá coisas diferentes na volta de Jesus. Aqui em alguns versículos fala desses dois lados. Mateus 25, 34, ele fala, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Mateus 25, 41 fala: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui falando das duas salvações, né? Não, dos dois casos, né? As pessoas salvas e as pessoas perdidas. Os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E aos que estiverem à sua esquerda, os perdidos, vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o fogo da condenação, ele diz que é fogo eterno, não as pessoas vão ser queimadas eternamente. O fogo eterno, fogo do juízo, ele está preparado para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos, porque Satanás e seus anjos já foram condenados. Mas os seres humanos, eles vão por suas escolhas. Eles vão escolher ser condenados ou não. Porque Jesus quer a salvação de todos. E você escolhe a parte que vai ficar. Em Daniel 12, versículo 2, ele fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Veja os dois lados também, de novo, né? Novamente os dois lados. Uns vai ressuscitar para a salvação, para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Veja bem o que esse versículo está dizendo. Uns para a vida eterna. Veja só, ele está dizendo: os salvos vão ser para a vida eterna, vão ressuscitar para a vida eterna. E os outros, que não são salvos, vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Isso quer dizer o quê? Que eles vão viver eternamente envergonhados e em horror eterno? Não. Esse para a vergonha e horror eterno é porque eles vão ser condenados, vão passar a vergonha da condenação. Não quer dizer que vão ficar vivos eternamente ou queimando, não. A primeira parte já diz: uns para a vida eterna, entendeu? E aqui diz não para a vida eterna de vergonha e horror, não. Eles vão ressuscitar para a vergonha e o horror, né? Para o juízo, para a condenação. Em Apocalipse 11, versículo 18 fala: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Veja só também os dois lados, né, que aqui apresenta. No tempo em que as nações se enfurecerem contra Deus, né, contra os seus servos, chegou, porém, a tua ira, né, a ira de Deus, né, e o tempo determinado para serem julgados os mortos,
para dar galardão, a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o seu nome. E todos os pequenos como os grandes, né? Todas as pessoas que aceitarem Jesus. E para destruir todos os que destroem a terra. Não só destrói a terra materialmente, como influencialmente, como por sua maldade e por não aceitar e propagar o ódio, né, contra Jesus e os seus servos. Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, fala novamente, né, dos dois lados. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Vejam só, novamente, né, aqui falando sobre os dois lados. Ele diz que os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Eles vão ali ser condenados, receberem a morte eterna, né? Vão ser exterminados. Vamos ver isso em 2 ou 3 capítulos depois. Agora, vamos ver o lado dos que não aceitaram a Jesus e não se prepararam para a sua volta. Lucas 17, 26 a 30 fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Ele acrescenta: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como as pessoas viviam no tempo de Noé, no tempo de Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festas, viviam no mundo trabalhando como se nada fosse acontecer, viviam a sua vida normal, como eles achavam que deveria ser. Assim foi na vinda de Noé, assim também foi na vinda de Ló, no tempo de Ló. Assim como Noé, ele entrou na arca e sua família, ali eles foram salvos, e depois veio o dilúvio para todos os que não aceitaram. Também ali, quando Ló foi retirado, ele e sua família de Sodoma, quando ele foi tirado, desceu fogo e enxofre e consumiu a todos ali. Assim será na vida do Filho do Homem. Assim será na sua vinda. Ele vai retirar os salvos, vai recolher os salvos, os anjos vão fazer isso, recolher os salvos de todos os cantos da terra. E quando ele recolher todos os salvos, os ímpios, junto com a terra, vai ser tomada em fogo, destruída, exterminada toda face, toda forma de vida no planeta. Quando os salvos forem retirados, os ímpios vão ser destruídos. Judas fala, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz assim: foi a respeito daqueles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes
que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, e sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Veja só como as pessoas vão se encontrarem na volta de Jesus. Pecadores que proferiram palavra contra Jesus e desrespeitaram Jesus, a Deus, são murmuradores, pessoas que andam descontentes e fazem coisas em troca de benefícios. Isaías 13:9 fala: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Aí, nessa parte também fala que os pecadores vão ser destruídos. Não vão viver queimando, não. Vão ser destruídos. Mateus 24:30 fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. As pessoas vão ficar lamentando, porque não seguiram o que é certo, seguiram os seus costumes e foram na conversa de outras pessoas, de falsos crentes, falsos pastores, falsos pregadores, não dando ouvidos à palavra de Deus. Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as pessoas, todos os povos, todos aqueles que não aceitaram a Jesus se lamentarão. Eles verão ali que o que seguiram, o que professaram, não era verdade e que ali está acontecendo o juízo, a condenação deles. Salmos 53:4 fala: O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Ele vem, à frente dele vem um fogo devorador para consumir toda a terra, todos aqueles que não aceitaram, tirar toda forma de mal, destruir toda forma de pecado que há na terra. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia da ira de Deus. E todas as pessoas vão querer se esconder, vão querer fugir, mas eles não vão conseguir escapar do que eles mesmos colheram, do que eles mesmos escolheram. Então será de fato revelado um iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Só pela manifestação da vinda de Jesus, as pessoas não vão aguentar, não vão suportar a sua glória, a sua santidade. E vão ser destruídos pela manifestação da sua vinda, pelo sopro de sua boca. Agora vamos ver o lado dos que aceitaram a Jesus e estavam preparados em sua volta. Muitas pessoas naquele tempo, pouco antes da volta de Jesus, vão
vão ser perseguidos, como eu falei, né? Vão sofrer perseguição, vão passar tempo de angústia, aflição, vão participar da grande tribulação que haverá nesse mundo. E muitos vão ser presos em nome da fé, em nome do que acreditam, por acreditar em Jesus e seguir os seus mandamentos. Muitas pessoas vão ser acusadas das coisas que acontecem no nosso planeta, né? Das catástrofes, dos problemas climáticos, da economia porque vai mal, do comércio porque vai ter um dia determinado para fechar o comércio e eles vão querer escolher seguir a Deus e o que diz em sua palavra, né? Muitos vão ser presos por causa disso, por professarem, acreditar e seguir a Bíblia. Muitas pessoas vão ser torturadas, como acontece já em alguns países, como a China e alguns países que não toleram o cristianismo. Essa é uma cena de uma mulher que está sendo torturada, né, por acreditar e professar Jesus, né? Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Esse tempo de angústia é o tempo que Jesus sairá do seu trono, sairá de lá do terceiro céu, para vir buscar os salvos, os santos, porque já está tudo feito, já está tudo pronto, preparado para a sua vinda. Daniel, capítulo 12, versículo 1 diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E aí quando ele se levantar, quando ele sair do trono para vir buscar os seus, para defender o seu povo, haverá tempo de angústia. Por que haverá tempo de angústia? Porque não haverá mais intercessor. Não haverá mais intercessão para aqueles que não acreditaram, não escolheram Jesus como Salvador. O Espírito Santo não vai atuar mais sobre eles e eles vão querer matar os salvos. Vão fazer um decreto para que todos os crentes, todos os que seguem a Jesus e a Deus sejam mortos. E por isso que vai haver esse tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas a palavra diz também que será salvo o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro, todo aquele que for salvo, né? Em Apocalipse 16, versículo 17, fala: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quando ele disser está feito, Jesus irá para salvar seu povo. O povo que vai viver nesse tempo em angústia, por causa do decreto de morte, por causa da perseguição e porque ficam angustiados, querendo saber se estão salvos ou não. Nesse tempo as pessoas vão fugir para os campos, para os montes, para lugares desabitados, para não serem mortos. Muitas pessoas vão se esconder no meio das matas, das montanhas, e vão suplicar ao Senhor para que sejam salvos da perseguição. E muitas vezes o seu povo será livrado. Quando Jesus vier, os anjos vão estar protegendo os seus santos salvos. Eles protegerão a todos. Quando Jesus sair do seu santo templo, vai haver decreto de morte, mas nenhuma pessoa vai ser morta,
porque Jesus vai dizer: está feito. Acabou, e tudo o que aconteceu, tudo o que foi relatado nesses últimos momentos vai ser revelado os que não acreditaram e os que acreditaram em Jesus. Os que de fato se declararam tementes a Deus e os que de fato declararam que estavam do lado do inimigo. Quando Jesus voltar, Isaías 25:9 fala que naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. E porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Do mesmo modo que quando vemos um relâmpago clareando o céu, ele pode surgir no Oriente, mas quem está no Ocidente, no outro lado, pode ver, pode ver o seu efeito. E da mesma forma, todos verão Jesus, como relâmpago ilumina o céu, também todos aqueles, tanto salvos como não salvos, vão ver Jesus voltando. E nesse momento, diz que e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus vai enviar os seus anjos. Quando Jesus vier, ele vai vir com os seus anjos, tocando trombeta, todos os anjos. E vimos que as trombetas, quando vão ser tocadas, tem um anjo que, o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo anjo que toca suas trombetas, que está no livro de Apocalipse. Esse som só é ouvido lá no céu, porque cada sinal dessa trombeta é algo que acontece, mas essas trombetas só são ouvidas no céu. E quando aqui fala que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, quando os anjos vêm com grande clangor de trombetas, aqui todas as pessoas vão ouvir. Todos. E a trombeta, quando era tocada, era em sinal de preparar para a guerra, ou então início da guerra. E nesse momento, quando Jesus vier, ele vai dar fim à guerra. Jesus vai sair do seu santo templo para vir buscar todos os escolhidos. Os anjos vão vir com grande clangor de trombetas, todos ouvirão. E 1 Tessalonicenses 4:16-17 fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que vai acontecer quando a trombeta tocar e os anjos aparecerem no céu, vai ser a ressurreição daquele parente seu, daquele que morreu crendo em Jesus Cristo, tendo a esperança da ressurreição no dia da sua vinda. Todo aquele que acreditar vai ressuscitar na sua volta. Primeiro, eles vão ressuscitar quando Jesus vier. Primeiro vai haver ressurreição dos mortos. Assim como Jesus ressuscitou, também, assim como o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, assim também será você e eu.
e qualquer parente que morrer antes da sua volta, ele primeiro vai ressuscitar os mortos que aceitaram a ele. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas ele diz assim, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando os mortos ressuscitarem, e as pessoas que estiverem vivas, ali, naquele momento, eles vão ser transformados à semelhança da glória de Jesus, para que Jesus venha e eles não sejam exterminados pela sua glória. Todos vão ser purificados, todos vão receber a glória de Deus. E quando isso acontecer, quando os mortos ressuscitarem, quando os que estiverem vivos serem transformados juntamente com eles, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até as extremidades do céu. Jesus vai vir, vai mandar os seus anjos, vai recolher todos, de todos os tempos, os que ressuscitaram e os que estavam vivos. Todos vão ser recolhidos pelos anjos. Ninguém vai sumir e ninguém vai desaparecer de onde estiver, nos seus carros, nos seus aviões, como dizem, como alguns botam na placa quer dizer, no vidro do carro, né? Que quando se acontecer algum acidente, o condutor do veículo foi arrebatado. O arrebatamento secreto não acontece, como vimos aqui. Todos vão ver os anjos, vão ver Jesus voltar, tanto os ímpios como os salvos vão ver, uns para a sua glória eterna, ressurreição, e outros para o horror e castigo eterno. E ele enviará os seus anjos e reunirá todos e levará para o céu. Enquanto os ímpios, os que ficarem aqui na terra, vão ser destruídos. Todos os salvos de todos os tempos ressuscitarão e serão transformados juntamente com os vivos. E Jesus reunirá todos para estar junto com ele nos céus, concluindo a promessa que ele fez, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E quando todos estiverem reunidos, no livro de Apocalipse fala que depois dessas coisas, olhei. Isso é João olhando, né? Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Veja só que essa visão ele tem depois que essas coisas aconteceram, né? Ele viu uma multidão do qual ninguém podia contar, né? De todas as nações, tribos, povos e línguas, né? Estavam reunidos diante do trono. Ele viu depois, não viu antes, porque nenhuma pessoa
que morreu subirá aos céus. Vai ficar esperando a vinda de Jesus. Vamos ver nos próximos capítulos. Espero que você não perca esse próximo capítulo, né? E essas pessoas vão ressuscitar quando Jesus voltar e assim elas vão para o céu. Elas não vão no momento em que morrerem. Não vão para o céu e nem tampouco vão para o inferno, um lugar que fica queimando eternamente. E a Bíblia não fala isso. Se você escutou isso, é porque foi um ensinamento errado e equivocado. E essas pessoas trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação. Jesus aqui não está falando que essas pessoas foram retirados antes da tribulação. Não. Ele diz que essas pessoas vieram da grande tribulação. Isso quer dizer que o povo de Deus, os salvos, vão passar pela tribulação. Que essa crença de que pessoas antes da tribulação serão levadas, arrebatadas, isso é uma doutrina que não condiz com a Bíblia. Aqui diz que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da tribulação. Ele vai ver um número de pessoas que não se podia contar ao redor do trono, diante do trono do Cordeiro. Ele vai ter essa visão de todos os tempos. O que podemos confirmar só na Bíblia, que pode estar lá no céu, que estão lá no céu, é Enoque, que andou com Deus, e Deus o levou para si. Elias, que foi levado aos céus numa carruagem de fogo, e Moisés, que foi ressuscitado. Ali no livro de Judas fala isso. E tanto Elias quanto Moisés apareceram a Jesus na transfiguração do monte. Se eles não tivessem vivos, porque todos, Enoque, Elias, subiram vivos, e Moisés precisou ser ressuscitado. Se não fosse, eles não estariam ali na transfiguração do monte. Assim como Lázaro, para ter vida, teve que ser ressuscitado, assim como o próprio Jesus, que ele não foi para o céu naquele dia, ele morreu na sexta, no sábado descansou, e no domingo ele ressuscitou. Só que o espírito dele não é isso de espírito. O espírito não vai para o céu ou para o inferno, não. Isso é o fôlego de vida que volta para Deus, o poder da vida, né? O poder que Deus nos dá para viver, volta para Ele. No caso de Jesus, ele teve que ressuscitar para ter vida. Okay? E ali naquele dia, ele até fala a mulher que tentou se aproximar dele, né? Ele disse: não me toques, porque eu não me apresentei ao Pai ainda, não foi ao céu ainda. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade
todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Quando vier Jesus, os seus anjos, ele vai ser exaltado sobre todos. Todos vão reconhecer, tanto os ímpios como os salvos. Vão reconhecer que ele foi justo, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele será glorificado, ele será exaltado para todo sempre. E que nesse momento você faça parte da ressurreição dos vivos, daqueles que vão ressuscitar, ou então daqueles que estiverem vivos na sua vinda, para assim receberem a salvação eterna, a vida eterna. Eu oro por você para que você possa escolher a vida, possa escolher ter vida, seguir a Jesus, seguir os seus princípios, obedecer a Deus e o que Ele manda e não dar ouvidos à voz de pessoas que dizem acreditar estar com a verdade. Você tem a Bíblia para ler, você tem a Bíblia para estudar e com esses versos que nós apresentamos aqui você pode anotar todos e pesquisar na sua Bíblia. Pode ter algumas Bíblias com traduções diferentes, mas o significado é o mesmo. Por isso, siga a Deus, que você esteja com Ele e que a única coisa que você deve seguir é a palavra dele, o que ele deixou para eu e você, como orientação para a sua salvação, como regra de fé e de prática para todos nós, todos os seres viventes. Você ainda tem tempo. Você que não escolheu a Jesus ainda, não se entregou a Ele, você ainda tem tempo de entregar a sua vida para que naquele dia Ele possa dizer: vinde, benditos do meu Pai. E eu peço a você que nesse momento façamos uma oração a Ele. Acompanhe comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde e que possamos, no próximo capítulo, estar aqui mais uma vez ouvindo essa longa história, né? Que é a maior história de todos os tempos. Como eu já disse, né? Eu peço para que você só compartilhe, deixe lá a curtida, né? Se você quiser deixar algum comentário, deixe também. E eu peço, né, que não perca nenhum desses capítulos, que é fundamental para o meu e o seu conhecimento. Que possamos estar na próxima sexta, juntos, nesse mesmo horário, todas as sextas, às 8 horas da noite, estamos aqui, ok? Conto com você e até lá.